Alexandrina Monteiro, né, em conjunto lá com o Grupo Trans, que é o grupo do professor Silvio Galo, né. E aí eu fiz esse pequeno recorte para participar de um evento chamado Conexões, que também aconteceu na Unicamp, né, um evento reconhecidamente deleuziano, né, bastante títulos deleuzianos, e aí eu preparei esse texto para o evento, então é um texto de evento, né. E aí, para minha surpresa, ao final do evento, os organizadores solicitaram a possibilidade da publicação dos textos no suplemento da revista, né. Então, vocês viram que ele é bem curto, né, tem 7, 8 páginas, não foi preparado para ser um artigo, não passou pela revisão pelos pares, passou só pelo comitê do evento, né. É uma coisa mais simples, não é um artigo bem elaborado. Tem um artigo especificamente sobre esse tema, né, está em análise, está correndo, fica para um outro momento. Mas quem achar que o artigo foi muito conciso, também eu convido a dar uma olhada na própria tese, né, a gente pode dialogar também posteriormente. Qual é o quadro teórico desse trabalho? Então, foi inspirado não só na herança que a gente carrega dos estudos culturais, né, então, Stuart Hall está sempre presente, aquilo que eu falei no último encontro, é um esforço para entrar na frequência de vibração da filosofia da diferença, mas os resquícios, né, culturalistas são fortes, talvez nem resquícios, talvez sejam parte importante ainda desse pensamento. Mas lá entrei em contato com Foucault, Deleuze e Guattari, eu separei os dois aqui, o Deleuze e Guattari, porque são obras, sistemas filosóficos que caminham para direções distantes, e cada um influenciou à sua maneira esse trabalho. A própria Sueli Ronick, né, orientanda do Guattari, o professor Silvio Galo, lá, o líder do Grupo Trans, e um filósofo francês que também foi aluno ou contemporâneo, não sei muito bem, do próprio Deleuze, né, René Scherrer. Na educação física, os intercessores foram Neire Nunes, ainda que eu tenha lido também Walter Bracht, Eleanor Kunze, né, alguns clássicos da educação física, mas os intercessores foram as obras, né, dos autores do currículo cultural. A metodologia foi a cartografia, mas assim como eu também repeti em outros momentos, uma cartografia muito própria, né, uma cartografia inspirada muito no pessoal lá do Rio de Janeiro, né, que trabalha com psicologia, o grupo da professora Virgínia Castrup. Eu me inspirei nela principalmente para pensar em alguns procedimentos, né. Em termos conceituais, é uma inspiração, uma inovação metodológica trazida pela professora Sueli Ronick, a partir de um conceito filosófico da obra de Deleuze e Guattari, né? É um dos elementos lá do rizoma, então, inspirou-se nessa possibilidade metodológica, ela produz algumas obras nesse sentido, e o grupo lá da professora Virgínia Castrup aprofunda, né, e dá sugestões, e abre possibilidades, mas sempre tentando não criar um método a ser seguido, né, eles invertem a palavra, né, metodologia, para, digamos que você acha o caminho depois que você fez o percurso. E eu levei isso muito a sério, né, então, eu fui tateando, eu sentia vontade de estudar certas questões, e eu fui deixando o resto tudo meio secundário, fui fazendo conforme os problemas foram surgindo, até de forma condizente com a apresentação de hoje no quesito aprendizagem. É claro que eu não tinha isso muito claro, o que me fortalecia é estar escrito na literatura que essa inversão do método é algo possível, né? Isso não foi fácil de sustentar, né? Depois ali eu precisei gastar bastante tinta para me defender da banca, né? Principalmente o professor Filord, que acredita que ao transformar a cartografia em método, você mata ela, mas eu senti o que ele quis dizer que você não pode criar um procedimento no seu sentido duro para a produção de pesquisa, né? E não acho que foi isso que eu fiz, não foi isso que eu busquei fazer, mas também não fiz uma cartografia aos moldes da Ronick, para verificar a transformação subjetiva, né, mediante as forças sociais. Acho que verificar não é a palavra. No procedimento cartográfico, você atua também nessas forças como um vetor. Então, eu não fiz isso, né, eu acho que isso é muito mais o que o Pedro está fazendo, né, quem tem contato maior com o Pedro, sabe que ele está propondo algo parecido, não sei que nome ele vai dar para isso,
mas atuar nas forças. Eu não fiz isso, né? Então, a subjetividade que foi cartografada foi muito mais a minha própria enquanto pesquisador, e como as forças atuaram quase que num processo, né, de construção subjetiva. Então, não foi, foi um modo meu de fazer cartografia. E assim como também eu já disse antes, me parece que cada pesquisador faz isso ao seu modo, né? Usa o nome cartografia, essa inspiração da filosofia da diferença. Então, ela é simultaneamente a maior força desse modo de pesquisa e simultaneamente a sua maior fragilidade, porque ao mesmo tempo que abre espaço para a criação, corre-se o risco, né, de banalizar o processo de construção de pesquisa. Então, você fica ali sempre, uma hora você fica bem empolgado com a sua pesquisa, você acha que está fazendo um negócio bem legal, e tem uma hora que você entra meio em crise, assim, você fala, né, passa por uma síndrome do impostor, de acreditar que tudo aquilo não vai ser validado, né, não vai passar pelo crivo da academia, etc. Então, foi vários momentos de crise, mas eu adotei 2 princípios, né, além da inversão da questão metodológica com a questão do caminho a ser seguido, eu também adotei o conceito da Castrup de habitar intensamente um território, né, eu acho que isso eu fiz, que é você se deixar ser atravessado pelas forças de um espaço. E quais foram os 3 territórios que eu habitei com maior intensidade, né? Acho que o maior deles é o currículo cultural, que eu tenho já uma história desde 2009, né? Ainda que tenha sido docente da educação básica por pouco tempo, né? Não tenha atuado diretamente como professor, mas de alguma maneira conectado ao GPF, falando sobre o currículo cultural no ensino superior, estudando as obras produzidas, as pesquisas, os CMEFs, né? Sempre a partir desse território, né? E dentro do currículo cultural, trabalhando as obras conceituais, mas chegou algum momento que eu senti a necessidade de acompanhar o trabalho de alguns docentes, né? Então, acompanhei por umas 4, 5 aulas o trabalho do Pedro, e depois também por umas 4, 5 aulas o trabalho do Wellington, né? Com o grupo do Mário lá na Unicamp. Então, mas não era ali o foco, né? Então, ali era como se fosse uma parte desse envolvimento com o currículo cultural, para que eu não me distanciasse demais do que os professores estavam fazendo. E, de fato, foi importante para diversos direcionamentos, sugestões, propostas, críticas. Foi importante esse contato, né? Ainda que tenha sido breve, porque o objetivo não era justamente atuar na produção de subjetividades, né? O outro território habitado foram as disciplinas acadêmicas, o pessoal tira sarro aí, que eu fazia um monte de disciplina, né? Mas cada disciplina foi importante, e eu considero como parte do processo cartográfico, não só para adentrar esse terreno filosófico desconhecido, mas também para se deixar ser atravessado, né? Para o próprio Soracite, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, acho que fica mais compreensível aqui, sem ficar precisando recitar Deleuze, mas no sentido de ser subjetivado por outras formas, né? Ser atravessado por outros pensamentos, né? Ser impactado por outros professores e professoras, né? Pessoas que têm diferentes leituras. Eu acho que foi importante para um certo desprendimento, né? Para me tirar daquele ponto que eu vinha já bem sedimentado há muitos anos, né? E que estava me impedindo de enxergar possibilidades outras. E também as próprias obras filosóficas dos autores que eu citei, algumas consegui mergulhar, não é fácil você ler esses autores, então não foram muitas, né? Mas foram algumas, como, por exemplo, o Antiético e o Platô, talvez as 2 principais, que eu li com um pouquinho mais de atenção para fazer esse processo, né? E aí, na pesquisa, eu percebi, né, principalmente a partir de um filósofo francês chamado David Lapujade, ele vai estudar a questão, para ele, né, uma leitura dele de Deleuze. Deleuze era o filósofo que acompanhava as fundações do pensamento. Então, ele é um cara que gostava de pegar um filósofo e perceber como que ele construiu o seu plano de imanência. E, é claro, todo plano de imanência, sendo filosofia da diferença, ele não é uma verdade absoluta, final, né? Então, ele sempre é atormentado por aquilo que escapa, por aquilo que pede passagem, por aquilo que não cabe dentro daquele construto teórico, né? Daquela filosofia sistematizada. E para Lapujade, Deleuze era um cara fascinado por esses movimentos, né? Por esse tipo de fazer filosofia.
Inspirado nele, eu fui verificar quais eram as aberrações, ou seja, aquilo que pedia passagem, que atormentava a fundação do currículo cultural. Então, quais eram as questões que, a partir, né, desse movimento cartográfico, desses processos, desses territórios habitados, quais eram as questões que ali me chamavam a atenção no currículo cultural. E aí eu encontrei quatro grandes temas, e nos quais hoje eu vou ficar em um deles, né? Esses 4 temas estão na tese. O primeiro deles são as aberrações conceituais, né? A dificuldade de você colocar tudo num grande guarda-chuva chamado pós-crítico. Isso gera alguns problemas, ainda que tenha sido importante, né? Não se trata de fazer uma crítica que invalida todo o trabalho de Tomás Tadeu da Silva, posteriormente levado para a educação física por Neri Nunes, em hipótese alguma. É um movimento necessário, né? Só que, ao mesmo tempo, ele carrega consigo algumas dificuldades de generalização de pensamentos muito distintos. Então, discorri um pouquinho sobre isso. As aberrações sociomaquínicas, ou seja, a ausência de uma discussão mais forte e mais direcionada acerca do capitalismo, que é uma crítica que nós recebemos dos autores críticos, né, principalmente quem trabalha com o crítico superador, vai dizer que tudo isso daí é uma grande fragmentação da luta contra o capital dentro de uma perspectiva de classe. Então, não foi esse o caminho, né? Foi apontar que, ao escapar dessa dicotomia moderna, marxista, nós ainda não abraçamos com muita força a questão do capital, né? Trabalhar com isso. E aí eu estou me referindo especificamente aos trabalhos da educação física escolar, tá? Porque os autores, as pessoas que trabalham com o currículo cultural, elas possuem outras obras que vão se debruçar no capitalismo, né? Por exemplo, que vem à mente mais rapidamente é o doutorado do Mário, né? Mas aí não está falando de currículo, de educação física escolar, diretamente, especificamente. Também foi verificado algumas aberrações identitárias, ou seja, também já comentei isso aqui em outras reuniões, não se trata de invalidar o pensamento militante, não se trata de negar as lutas identitárias, ao contrário, as amostras do currículo cultural são diárias, assim, de como é um caminho frutífero e importante na luta, né? Mas ele apresenta alguns riscos, e aí nesse capítulo eu discorro sobre alguns riscos possíveis, né? Já comentei aqui o risco de você jogar dentro de de regras que foram ditadas, né, pelo pensamento hegemônico, dominante, que é um risco principalmente do multiculturalismo crítico, né? O Mário chamou atenção isso na última aula. Eu acho que cabe maiores discussões, não é uma questão fechada, até porque, lendo Peter McLaren, eu vi umas obras dele que ele dá uma mergulhada também na questão da linguagem, né? Ali nas últimas obras do Peter McLaren, ele também começa a se debruçar naquilo que pode ser entendido como pós, dentro daquela definição clássica lá do Tomás Tadeu. Então, eu acho que é uma frente aí possível. Mas a principal questão para mim ali, a necessidade de recorrer a outros pensadores, porque até então, Stuart Hall, né, junto com Peter McLaren e os autores do currículo cultural davam conta, Homi Bhabha, tem muita coisa ainda para ser pesquisada aí. Mas a questão principal era a questão do processo de identificação, né? Então, sempre foi uma questão para mim desde o início, lá quando eu comecei a estudar currículo cultural, como que as pessoas investem numa identidade, né? E isso nunca foi abordado de maneira tão intensa, penso eu que por motivos óbvios, porque a gente começa a resvalar no terreno da psicologia, né, ou da psicanálise, e também, talvez, porque estava num momento muito produtivo de pensar as questões mais macro, né, das identidades já fortalecidas, dos discursos que já existem, dessas disputas discursivas que já existem. Coisa que ainda tem muito para ser estudado, dá para ficar só nisso, né? Mas me chamava a atenção os efeitos. E aí isso coincidiu, né, antes mesmo do doutorado ter essa direção, com algumas falas do Marcos, que a questão da aprendizagem nunca havia sido enfrentada corretamente no âmbito do grupo. Então,
Eu não quis fazer, eu já tinha entrado no doutorado com um projeto, né? Eu já estava meio que tateando. Falei, bom, eu não vou direcionar todo o doutorado para isso, só porque é um tema que eu acho legal e gostaria de estudar, né? Até poderia, mas não achei confortável fazer isso. Só que, quando você vai percebendo o que pede passagem, isso me pareceu também um movimento aberrante, na medida que era uma questão que se conectava diretamente com a produção de subjetividade e que se conectava diretamente com a questão da identificação, para usar os termos do currículo cultural, né? Então, o que é identificação, o processo de aceitar um discurso como seu, se não um processo que está ali nas discussões sobre representação, sobre significação, que já permeavam o grupo, né? E aí eu fui fazendo uma revisão de todos os textos do grupo, eu percebi que eu acredito que a questão da aprendizagem já havia sido estudada no grupo, pelo menos quando eu adentrei esse tema lá em 2018, que é justamente os trabalhos do Jorge e do Marcos, né? 2017 e 2018, ainda que eles não usem a palavra aprendizagem diretamente, talvez para evitar justamente todo esse léxico que vem puxado junto da psicologia, para evitar esse âmbito mais psicobiológico, mas quando você fala dos efeitos do currículo cultural, você está tratando de aprendizagem. Dentro de uma concepção bem simples de aprendizagem, que a aprendizagem seria simplesmente a transformação da subjetividade. A partir do momento que a sua subjetividade se transforma, já se trata de um processo de aprendizagem. Claro que isso não seria aceito pela psicologia moderna, que é estruturada e que entende esse processo como hierarquizado, né, em fases identificáveis, né, o construtivismo piagetiano da vida, etc., né, entre outras. Tá? Então, sim, nunca foi estudado nesses termos da psicologia moderna, mas já havia sido estudado. Né? Entretanto, havia as maneiras como ela havia sido estudada está conectada justamente com a questão sociomaquímica, que para mim era uma questão que merecia maior atenção, que é justamente a questão da aprendizagem a partir da filosofia da diferença de Deleuze e Guattari. E o que eu acho que, assim, não se trata de um melhor caminho ou um pior caminho, em hipótese alguma. Acho que é dentro do espírito deleuziano de uma geofilosofia. São pensamentos que caminham para direções diferentes. Em muitos detalhes se aproximam, e algumas coisas nem tanto. Né? Mas são territórios conceituais. Não se trata de uma verdade melhor que a outra, uma filosofia melhor que a outra, em hipótese alguma, né? É claro que quando você escolhe um caminho, automaticamente você ganha algumas coisas e perde outras, é inevitável. Nenhuma filosofia vai dar conta de tudo, né? Tem os privilégios, tem os assentos, as escolhas mais fortes, aquilo que é mais caro a determinado pensamento. São as apostas e as escolhas. E me parecia que quando os estudos culturais encontram um limite, que é a questão da identificação, e aí que fique claro, eu estou falando das obras traduzidas, né? Eu cheguei até a ler 2 artigos do Lawrence Grossberg em inglês, não acrescentaram muita coisa também, na minha busca, ainda no currículo, ainda nos estudos culturais, para entender a identificação. Li tudo que estava traduzido do Stuart Hall, e aí me pareceu que a aposta era, claro, aquele modus operandi, né, para usar a palavra do Cleiton aqui também, daquele jeito de trabalhar do Stuart Hall, né, aquele jeito que é sempre lutando com anjos, para citar a expressão do próprio Grossberg. Aceita algumas coisas, recusa outras. Pega algumas coisas, esquece outras. Esse modo sempre combativo do Stuart Hall trabalhar, mas ele não nega a psicanálise. Ao contrário, ele aponta a Butler como um avanço. Então, ele dialoga com a questão psicanalítica ali, ao seu modo. E nesse exato momento, e aí vem a potência da cartografia, né, porque tudo é um grande encontro, pode-se dizer, dentro de uma perspectiva positivista, é tudo por acaso, é um grande acidente. É no exato momento que eu estava tendo aulas da filosofia da diferença, Deleuze e guattariana, que coloca o desejo como uma atividade produtiva.
né? Então, o pensamento é fruto de agenciamentos e o desejo é resultado de produção. Mesmo os desejos fascistas, reacionários, né? Desejo por destruição, desejo por morte, não deixa de ser desejo, não tem nada reprimido. Não tem falta nenhuma, né? E aí fica impossível traçar uma aliança, se você parte por aí, fica impossível traçar uma aliança com filósofos que dialogam com esse pensamento, né? Porque é uma outra concepção. Então, ali foi o meu abandono das leituras dos estudos culturais e o início da leitura na filosofia da diferença com mais intensidade. Por isso que eu falei, né? Foi até ali, né? Estudos culturais continuaram, tem gente produzindo pesquisa até hoje. O próprio Grossberg começou a citar Deleuze, esses 2 artigos em inglês tinha lá Deleuze, então as coisas continuaram aí, né, sendo trabalhadas. E também, eu acredito que muitas análises, ainda que tenham referenciais distintos, elas se aproximam. Então, isso, acho que não há necessidade de um clubismo filosófico, né, assim, o meu filósofo de estimação, é uma coisa que vai perdendo um pouco o sentido. Eu vejo muitas análises políticas do Vladimir Safato, por exemplo, e ele parte muito da dialética hegeliana, ele parte muito de questões psicanalíticas, e me parece, assim, sem a profundidade que ele tem, e nunca atingirei, me parece que caberia facilmente numa análise deleuze-guattariana da política do desejo, você trocando ali 2, 3 palavras, né? Então, às vezes, essas minúcias, elas mais geram entraves, ainda que eu goste de discuti-las, do que elas são produtivas para pensar alguma coisa, uma atitude, um procedimento didático, né, um gesto no seu cotidiano, na sua micropolítica. Mas retornando à questão da aprendizagem, tentando acelerar aqui para acabar logo, a aprendizagem, como tema de pesquisa, eu utilizei alguns pensadores, né, como alguns comentaristas de Deleuze, o próprio Galo, a própria Castrup, mas também alguns comentadores de Foucault, né, que também vão entrar nessa díade analítica da verdade ou ontologia do presente, né? Então, trabalhando com a ontologia do presente, trabalhando com a produção do cotidiano, fica evidente que a nossa educação, ela possui uma matriz platônica, né, no sentido filosófico bem simples, de que parte do princípio que as crianças precisam chegar num ponto dado. Então, isso seria um modo recognitivo de aprender, né? Então, o conhecimento que merece ser levado em consideração, ele já existe. O que nós precisamos é conduzir a criança de um ponto A ao ponto B. E aí, por que essas imagens do feitiço do tempo, né? Foi uma palestra do Galo que eu assisti muito boa, que ele usa esses filmes como exemplo, porque são filmes que os dias se repetem até que eles consigam realizar certas ações para escapar, né, daquela situação desesperadora. Então, no primeiro filme, ele é um repórter que vive o mesmo dia sempre, e ele só escapa desse dia quando ele trata bem todo mundo. No segundo filme, eles foram escravizados por robôs alienígenas, alguma coisa assim, e eles ficam usando uma tecnologia para voltar no mesmo dia, que é o último dia da humanidade, até o momento que eles conseguem fazer tudo certo para salvar a humanidade. Então, você pode tirar 2 interpretações daí, né? A primeira seria uma moral platônica, a ideia de que a criança só aprende quando ela chega num ponto certo. Eu acho que não é essa análise que nos enriquece, mas é uma análise de quanto a repetição produz algo novo, né? Porque cada dia que essas pessoas viviam nunca era igual ao outro. Então, ainda que a escola tenha essa necessidade de entender a aprendizagem como causa e efeito, porque ela necessita justamente do controle, o que nós temos, de fato, são crianças que aprendem coisas que são incontroláveis. E aí a gente cria alguns pactos, né, que funcionam como teatro, para não perceber que o imperador está nu, né? Então a gente cria uma prova, a criança aprende a ultrapassar esse sistema arcaico, né, que tenta controlar o pensamento dela. Ela escapa da prova na medida que ela decora, que ela cola, né? O que é a decoreba, se não uma cola mental, né? Então, tudo bom, você quer que eu escreva isso, como se fosse isso que eu penso? Eu escrevo isso, tá aqui, ó. Mas não é isso que eu penso, né? Porque o que uma criança pensa, ninguém controla, né? Aí o Calvin, aí, ele é muito legal, várias tirinhas dele para mostrar justamente isso. Mas a nossa escola é baseada nisso. E todas as teorias da aprendizagem modernas, elas estão, principalmente as advindas da psicologia, né?
elas estão presas nessa chave, inclusive as teorias críticas, curriculares críticas, que vão se apoiar nos psicólogos socialistas como uma forma de entender a construção. E aí, é claro que eu estou me arriscando, Vygotsky é muito mais complexo, etc, etc, etc. Mas a gente sabe que são pensamentos que operam na analítica da verdade. Eles procuram descobrir a verdade por trás dos procedimentos, o modo correto de como as coisas acontecem. Eles estão presos numa concepção moderna de ciência, de conhecimento, de construção do pensamento. Então, ainda que abra espaço para o social, ainda cai na chave da verdade. Significa que qualquer proposta de aprendizagem que seja criada, ela não é nada mais que isso, uma ficção. E ela tem muito mais valor pelos efeitos que ela produz do que pela verdade que ela revela, né? Então, após esse alerta que eu tive com Gallo, Foucault, a Kastrup e o Scherrer, aí eu tentei mergulhar no que poderia ser aprendizagem numa filosofia da diferença. Bom, porque se são narrativas, ficções criadas sobre como se dá esse processo humano, e é muito mais importante criar e produzir efeitos do que descobrir como as coisas acontecem, mas e aí, por onde começar, né? Porque até então, se você vem operando numa chave da verdade desde o seu nascimento, né? Que você vai ali desde quando você começa a ir para a escola, ou quando seu pai e mãe começam a te educar, já começa ali a colocar regras de como as coisas são, de como você deve se comportar. Então, ali são linhas fortes que vão tentando te conter. E aí, com 30 e poucos anos, você tem que aprender o processo inverso, você tem que desconstruir as amarras do pensamento. É um processo tenso, que eu considero que eu consegui alguns pequenos avanços, suficiente para ser aprovado no doutorado. Nada muito além disso, né? E aí esse processo continua diariamente para pensar outros modos de existência, outra maneira de pensar, outra maneira de ser professor, de ser amigo, etc, etc, etc. Então, a primeira dica que nós podemos tirar é que aprender a tornar-se outra coisa, é uma mudança na subjetividade. E como não há uma estrutura rígida, um caminho, uma ampulheta de Galahu, transformar-se em outro é um processo que vai acontecer, queremos ou não, né? O problema está na ênfase que nós damos no processo, se no sentido de contê-lo, ou se no sentido de aproveitar essa energia vital, imanente, que a vida nos dá todo dia, para produzir coisas novas, né? Então, nós somos o resultado sempre de dobras. E aí, vou me arriscar aqui, porque a Glória leu muito mais o Foucault de Deleuze que eu até tentei ler para tirar o suficiente para mim, mas é um livro muito difícil. Mas, basicamente, parte do princípio que nós não somos seres essenciais, não tem nada em nós que diz como nós devemos ser. O nosso pensamento é o resultado de uma dobra da imanência da vida, do que acontece no fora, no nosso pensamento, né? Então, há uma certa virtualidade aqui, para citar o conceito de Bergson, que eu não li, mas eu li via Kastrup, que o mundo atual, ele é o resultado de uma virtualidade infinita, né? Então, assim, aconteceu desse jeito, mas poderia ter acontecido de muitas outras formas. Há uma certa virtualidade e uma imprevisibilidade dos acontecimentos da vida, do mundo, dos fatos. Esse seria o devir, esse processo de mudança, que não é nem passado, que já foi, nem futuro que vai vir ser, pelo menos não o futuro nesse sentido de tentar antecipar, mas o futuro que vem pelo processo inevitável, né, das mudanças. Então, essa mudança na subjetividade, ela é muito mais intuitiva, né, e criativa do que algo projetável e controlável. Quando a gente coloca a criança num projeto que vai lá do primeiro aninho até a faculdade, nós não estamos necessariamente determinando como uma pessoa vai ser, né? Isso é absolutamente imprevisível. É claro que a virtualidade possui os seus limites, né? Então, ao nascer numa determinada cultura, por isso que não invalida os discursos da cultura, os discursos curriculares da identidade, da diferença, não invalida nada disso, né? Então, não tem como eu entrar numa escola no Brasil e sair dela falando francês, né? Exceto se tiver aulas de francês cotidianamente. O que eu quero dizer há um limite para o virtual. O virtual vai ser atualizado de acordo com uma série dos devires possíveis, né? Devir, né? O que está acontecendo,
que é justamente o que a gente tenta cartografar na metodologia cartográfica, né, quanto método de pesquisa. É tentar fazer os registros desse movimento, dessa transformação propiciada pelo devir. E a aprendizagem, então, seria exatamente isso, seria essa processualidade subjetiva mediada pelos acontecimentos imanentes da vida, né? Isso seria o básico, né? Aí pronto, mas o que eu faço com isso, né? Então eu preciso atuar de alguma forma. Tudo bem, eu estou numa instituição que foi gerada para propor controle, toda maneira, todo o seu cotidiano foi gestado para o professor executar essa função de controle. Então, o que eu faço se eu não acredito mais nesse controle, né? E, para eu não me colocar no lugar do pastor condutor que vai levar a criança para a liberdade, né? Que é típico do pensamento moderno crítico, né? Então, eu fui buscar algumas dicas, inicialmente com o Deleuze solo, né? Sem Guattari, onde ele, todo o projeto deleuziano até encontrar Guattari era muito mais uma política cognitiva, uma política do pensamento, do que uma macropolítica de atuação, né, nas instâncias que existem na nossa sociedade. Então, ele tinha um projeto de liberar o pensamento. Por isso que ele vai ler o que ninguém lia, né, ele vai fagocitar esses filósofos para tentar criar coisas novas. É uma fuga das soluções já dadas, né? Então, são modos de transformação que são incessantes e que Deleuze vai buscar no seu trabalho. Agora, veja, nós temos que tomar cuidado aqui para não pensar isso como uma vaidade, como a vontade de ser o diferente, né? Até porque a vontade de ser diferente uma cartografia subjetiva típica do neoliberalismo dos nossos momentos contemporâneos, né? Então, nós temos tem que ter muita precaução aqui, porque essa abertura para a criatividade não é um apego narcísico, igual está aqui no slide, né? Não é uma ode ao eu, uma valorização interminável, né, de quem eu sou, a ideia do reconhecimento, né, como alguns filósofos trabalham com reconhecimento, ou pior ainda, né, o reconhecimento eu não vou usar falar nada aqui, mas alguns filósofos citam, mas a ideia de empoderamento, né, então preciso me empoderar. Então não é essa a ideia, porque no meu entendimento, aí quem estuda isso, por favor, entre no debate, mas o empoderamento seria não criação, mas uma resposta para as regras do jogo que aí estão, onde eu preciso me valorizar, né, para eu enfrentar os valores que aí estão feitos. É você entrar em campo no esporte que o inimigo criou. Sendo que a criação, ela é igual o toureiro que deixa o touro passar, né? Péssima metáfora, né? Cultura horrível. Mas é mais ou menos isso, você não vai enfrentar de frente, né? Você não vai encarar isso como uma militância cega, você vai criar outras maneiras de sentir, de pensar, de viver, né? Claro que isso demanda luta, né? Não é poético, pode ser poético, mas no cotidiano nem tanto, não deixa de ser difícil, tá? Então, o centro da aprendizagem está no processo de desprendimento. Então, para que outras coisas me atravessem, para que eu seja capaz de pensar outras coisas, para que eu continue meu processo de ser afetado pelas instâncias da vida, eu preciso me desprender. Porque se eu ficar preso naquilo que eu sou, que eu penso que sou, na verdade, né, que eu fui construindo ao longo da vida, não há espaço para aprendizagem. Aí o que eu vou conseguir fazer é adquirir habilidades, né, as competências aí estão em voga pelos testes nacionais e internacionais. Isso que eles chamam de aprendizagem, essa recognição de adquirir competência técnica para resolver problemas que não são nossos, mas que são de um sistema que só visa o lucro. E aí eu vou buscar o quê? Eu vou buscar competência, eu vou buscar habilidade, eu vou buscar tudo que eu precisar para competir no mercado. E aí eu não busco nunca me desprender um pouquinho do meu ego preso, né, para que tenha espaço outros pensamentos, né? E aí vem a conexão com Deleuze e Guattari, porque Deleuze para aí, né? Você vai encontrar isso aí principalmente no livro Proust e os Signos. Mas
o grande lance aí, que o que impulsiona esse desprendimento, aí é uma conexão minha, né, um risco meu que eu fiz no doutorado, não fui criticado por isso, então eu acredito, me sinto confortável para falar aqui, mas esse desprendimento, ele precisa abrir espaço para outras energias que nos atravessam. Porque a principal coisa que nos contém é a subjetividade capitalística, né? Aí entra, sim, aí a importância de Guattari na vida de Deleuze, para trazer para a luta política a questão do capital, né? Porque como é que você pode ter um pensamento livre se você tem conta para pagar, se você está no meio de uma pandemia e você está passando fome, sem comida, né? Ou você tem que se arriscar aí num ônibus lotado, porque você está preso em uma série de amarras, né? Se você tem filhos para cuidar, isso vai te esmagando, vai te aprisionando, que é típica da subjetividade capitalista, que talvez, para Deleuze e Guattari, é o principal produto do capitalismo, né? É a subjetividade capitalística, que é uma subjetividade infantilizada, ela é infantilizada, ela olha para o Estado como a mãe. E olha, quando eu falo essas coisas, eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que eu escapei disso, tá? Então, é aquilo, eu estou trazendo coisas para discutir. O tempo todo a gente fica aterrorizado. Por que a gente discute tanto macropolítica, política partidária? Porque é para onde a gente olha, né? A gente olha nessa dependência do Estado para sobreviver. Deleuze e Guattari vão apontar a infantilidade disso. As pessoas sobreviveram milênios antes da invenção do Estado moderno, das mais diversas formas. Mas aí eu olho para mim, assim, será que eu consigo plantar minha própria comida, viver sem energia elétrica, criar outros modos de existência para que eu escape disso tudo? Eu pessoalmente, não, né? Então, por isso que eu quero deixar bem claro aqui que quando eu trago essas ideias, eu não estou defendendo aqui uma ética, né? Mas eu acho que a gente pode aprender algumas coisas. A atuação micropolítica, então, ela se dá no cotidiano para abrir espaço para linhas de fuga. Que são as linhas de fuga? Aquele desejo que não é desejo pela ordem, que não é desejo pelo salário, que não é desejo pelo reconhecimento neoliberal, né, pelo reconhecimento fama, não é nada disso. É aquilo que te preenche, que é sempre singular, nenhuma pessoa é igual a outra, né? As pessoas são sempre únicas, né? A existência da vida dela é sempre única, né? É a busca pelo corpo sem órgãos, né? É um conceito complexo, mas de uma maneira bem simplificada, é como se todos o nosso corpo, os nossos órgãos, estivessem capturados pela máquina capitalista. Então, quando eu vou comer, eu penso no valor da comida, eu penso nas calorias que estão ali, eu não vou comer porque eu estou com desejo de comer, sabe? Poucas pessoas escapam disso. Elas estão sempre olhando a partir de uma subjetividade fabricada. O mesmo acontece com o sexo, o mesmo acontece com a diversão, com o lazer. É sempre mediado pela questão do capital, é sempre mediado pela questão do lucro, né? Pela questão da mais-valia marxista aí, né? E aí, a proposta que eles legam e que eu consegui trazer um pouquinho é pensar, eles falam da necessidade da máquina de guerra, mas a máquina de guerra não é uma máquina que tem a finalidade de entrar num momento bélico, não é isso. Não é fazer a revolução marxista, pegar armas para instaurar um novo Estado, né? Um Estado diferente, a utopia de um Estado diferente. Não, a máquina de guerra aqui é criar espaço entre as linhas duras, né? Para a passagem, para a produção de um desejo esquizo. Né? Daí a palavra esquizo, porque esquizo é essa potência que escapa das linhas duras. Né? E aí vira uma verdadeira... O Filord critica isso com certa razão, mas eu acho didático, que aí vira uma miscelânea de esquizo isso, esquizo aquilo, né? Então, ó, não se trata da esquizofrenia de hospital, tá, gente? Não se trata... porque esses fluxos que escapam podem ser fluxos destrutivos. Uma pessoa viciada em drogas, por exemplo, o Deleuze fala, não se trata de virar um farrapo humano, não se trata de você negar a sociedade e se autodestruir. Criar outras formas de vida não é você... se privar de tudo e sucumbir, né? Daí eles propõem a esquizoanálise, que é uma pessoa, um analista, um esquizoanalista,
que vai olhar para você como um mecânico olha para o carro. Bom, as peças que estão te compondo não estão funcionando bem. Temos que mudar peças. E aí, com prudência, um conceito deleuziano clássico de prudência, vamos alterar um pouquinho as peças? Né? Vamos tentar fazer uma coisa nova? Né? Qual foi a última vez que você fez uma coisa nova na sua vida? Qual foi a última vez que você experimentou algo? Vamos tentar olhar nessa rotina, nessa amarra, nessa vida comprimida pelo capital. Vamos olhar o que é que você pode se libertar hoje. Então, não é sair pedindo demissão, né? Não é sair chutando tudo, mas com prudência, quais são os detalhes que podem ser modificados, né? Que ao longo do tempo vai colocar essa máquina para funcionar. Que ela vai conseguir produzir desejo que não seja somente o desejo reacionário, o desejo fascista, o desejo por Estado governando. E aí, Philord traz a ideia de esquizopolítica, né? O que seria uma esquizopolítica? É a política que luta pela liberação dos fluxos. Luta contra as amarras do Estado, luta contra a ordem, mas não é caos. Aí tem que tomar cuidado, não é caos. Né? Aqui a gente pode até pensar uma certa proximidade com os anarquistas. Né? A ideia da liberdade, não enquanto a liberdade liberal individual, mas a liberdade do convívio com os outros. Eu só sou livre na medida que os outros também são livres para usufruir da vida. Então, se aproxima muito dessa luta, né, na minha concepção. Claro, campos distintos, né, a anarquia está muito mais no campo da filosofia política, com seus idealismos modernos, mas há certa proximidade, né, de um pensamento que não busca olhar pela universalização dos modos de vida como a solução. É não ter medo da pluralidade, da diversidade, da diferença, né? Para escapar desses conceitos mais sociológicos. Não ter medo da diferença. Né? E trazendo para aprendizagem, que aí foi o movimento que eu fiz para encerrar a tese, o que seria, então, né, algumas características de uma aprendizagem esquizo. Né? É uma aprendizagem que não busca controle, é uma aprendizagem que demanda tempo, é uma aprendizagem que é aberta aos fluxos, é uma aprendizagem que está atenta à singularização. O que é singularização? A característica única de cada pessoa na resposta que ela tem para a vivência. Né? Agora, como buscar essa aprendizagem? Como dar aulas que buscam essa aprendizagem? Aí eu encerro a tese, eu não vou falar sobre isso hoje, até porque não está no texto e demandaria muito mais tempo, mas a gente pode debater, né? Isso está na tese, não está no texto de hoje, mas está na tese. E aí há algumas possibilidades didáticas, né? Não vou aqui esmiuçar elas, mas passa por não se apaixonar pelo poder, por uma certa sensibilidade, desapego, humildade, né? E qual a relação com o currículo cultural? Eu vejo muitas dessas coisas presentes. Nos relatos, muitas dessas virtualidades, e aqui virtualidade é uma contribuição do amigo Pedro, né? Porque na tese está princípios didáticos. O próprio Galo falou, né? O Galo foi minha banca. Ele falou, não, achei interessante as ideias, tá legal, mas a palavra princípios significa que tem que partir desse ponto, que é o começo. Aí ele falou, mas que palavra você sugere, né? E aí ficou ali e tal, não foi sugerido nada. E aí o Pedro, muito tempo depois, né, também influenciado pela mesma filosofia, né, filosofia da diferença, e pela influência de Bergson, sugeriu para um artigo a ideia de virtualidade. Virtualidade é aquilo que pode se atualizar, que não necessariamente deve, não é um procedimento padrão, não é um modelo, não é uma ordem do dia. E eu consegui pensar em algumas virtualidades, né, para tentar chegar na docência, na escola, nas práticas. Né? Mas aí é uma discussão, talvez, para outro momento. Encerro aqui a minha apresentação, Marcos.